Bom dia, vamos lá, nossa aula 2 do nosso curso de Ética. Hoje, então, teremos aí a teoria das almas de Platão e seguiremos esse sumário aí em nossa aula. É importante lembrar o seguinte, a nossa aula de hoje, ela se diferencia e passará a se diferenciar as aulas seguintes também, onde eu colocarei mais textos para serem estudados a fim de evitar de elaborar notas de aula e vocês terem que estudar por 2, 3 lugares ao mesmo tempo. E aqui então eu farei uma síntese na hora que estiver passando por esses slides mais longos, ok? Então o objetivo é vocês terem uma fonte única para estudar, complementando e bastante o nosso livro didático. Começamos aqui pela figura desses três grandes nomes da história da humanidade. Sócrates, Platão e Aristóteles. Um foi discípulo, aluno do outro. Então, Platão foi aluno de Sócrates e Aristóteles foi aluno de Platão. A linha do tempo aí embaixo mostra o período em que cada um viveu e mostrando para nós que Platão, obviamente, foi contemporâneo de Sócrates, mas Aristóteles não foi, foi só contemporâneo de Platão. Sócrates vive até os 70 anos, Platão até os 81 e Aristóteles, que veremos futuramente em outra aula, aos 62 anos. A importância desses três grandes nomes, não só para o Ocidente, mas para a humanidade, é inimaginável. Imagine você escrever um livro, um trabalho, uma obra, enfim, e que vai durar 2000 anos, mais de 2000 anos, como leitura obrigatória para a humanidade. Até hoje, e isso ainda vai perdurar muito tempo, o que esses homens fizeram, escreveram, pensaram, são leitura obrigatória para todos nós, seja qual for a profissão que você escolher. Aqui então está uma visão geral da Grécia, para nós nos contextualizarmos geograficamente. Nós vemos aqui, né, a Espanha e Portugal, você faz uma viagem de 11 horas de avião aproximadamente do Brasil até aqui, ou Portugal ou Espanha, e daqui, seja de um dos dois, até a Grécia, são mais 4 horas e meia de viagem. Para vocês terem uma ideia, de Brasília até Manaus são cerca de 3 horas e meia de viagem. Então, é um espaço geográfico bastante dimensionado. E a Grécia encontra-se ali junto com a Itália, no centro do mar Mediterrâneo. Aí está a Grécia Antiga, então. Aqui no quadro da esquerda, nós temos a Grécia, a época antiga. A Grécia possui cerca de 3.000 ilhas, sendo que hoje cerca de 300 apenas são permitidas à visitação turística. 3.000 ilhas. Não é? Aqui nós temos Atenas na ponta, e aqui no Corinto, e aqui mais próximo nessa região está, aliás, aqui embaixo está Esparta, distante de Atenas. Vejam aqui no outro mapa a influência grega em todo o Mediterrâneo e além dele, até no Mar Negro. Então foi uma civilização extremamente importante para a história da humanidade, na sua formação ocidental. Aí a concepção artística, né, de como deve ter sido Atenas no seu auge, e hoje as ruínas da Acrópole que estão em reforma lá. É algo fantástico, uma visita a esses lugares, a Atenas principalmente. Falaremos agora do contexto histórico e, juntamente com o histórico, o contexto ético na Grécia de Platão. Então, nessa época,
Platão ele vai viver após o apogeu, o ponto mais alto de Atenas, que foi no século V, IV a.C., particularmente no governo de Péricles. Então, a cidade foi a mais importante no mundo grego, política, militar, econômica e no mundo artístico também. No final do século V, essa hegemonia política de Atenas ela vai chegar ao final, mas ela continuará, por mais de 100 anos ainda, a ser o principal centro econômico e cultural. Com a mudança, os problemas éticos passaram a ser objeto de uma grande atenção da filosofia, porque Atenas vai se democratizar e a vida política, então, em Atenas principalmente, e na Grécia como um todo, vai ganhar uma importância muito grande. Será instalada a democracia depois do governo dos tiranos, né? E isso vai se seguir também após o período dos filósofos pré-socráticos que vocês já estudaram, que viveram buscando a origem das coisas, né? Até buscando a physis, o elemento fundamental, né? O arquê. E então é um período que na parte histórica e ética começa a existir uma preocupação com os problemas do homem e principalmente os problemas ligados à política e à moral, porque a política passa a ser algo extremamente importante. É uma mudança de valores, não é? O que é certo, o que é errado, como devo agir, como nós vimos na primeira aula, influencia o julgamento moral. E os valores e a moral que são relativos ao lugar e ao tempo estão em mudança. Então, as novas condições que se apresentam em muitas cidades gregas, principalmente Atenas, com a vinda da democracia e o domínio de uma velha classe política, a aristocracia, a democratização da vida pública muda os valores, como afirmei, e então o que passa a ser extremamente valorizado, o principal valor, é a arte de expor, argumentar, discutir para todos, principalmente para o cidadão, que o cidadão ia para a Ágora, para a praça que existe em Atenas até hoje, é um lugar enorme, gigantesco, não é uma praça pequenininha, é uma praça enorme, não é? Quase um bairro, né? Um parque, melhor dizendo, e lá se discutiam tudo. E você, para dar uma opinião, você tinha que saber expor. Então não era para todos. E aqueles que ainda almejavam um êxito na vida tinham que buscar a política e mais, principalmente, sabe, ter essa arte de expor e convencer as pessoas. Nesse contexto, então, surgirão os sofistas, que cobravam para ensinar os seus métodos para persuadir e vencer as disputas oratórias. Métodos que entram em confronto com a tradição, porque o método sofista já partia do pensamento sobre a vida, sobre a teoria do conhecimento deles, em que na vida não existia nem verdade nem erro. E as normas, por serem humanas, eram transitórias. E não acreditavam e difundiam ainda a inexistência qualquer conhecimento que levasse o homem a descobrir a verdade, porque a verdade não existe para os sofistas, tudo é relativo. Dois grandes nomes sofistas, Protágoras e Górgias, então, que tiveram grande influência na época. O primeiro, Protágoras, ele vai defender isso, que tudo é relativo. A sua opinião, o subjetivismo de cada um é importante, né? Tudo é relativo. E como não havia uma religião forte, não havia livro sagrado, era a opinião da oratória, as ideias que prevaleciam, o homem, nesse relativismo, né, como está aí, o homem será a medida de todas as coisas. Não é Deus, nem os deuses. Eles nem tinham a ideia de um Deus único.
O panteão grego dos deuses eram vários deuses, como se lembram, governados por Zeus. E Gorgias, outro grande expoente, afirmará ainda ser impossível distinguir o que é real, o que é irreal. É impossível saber o que existe e não existe. Então, nesse contexto aí, surgirá a figura de Sócrates, que vai combater essas ideias que estavam influenciando a mudança de valores e fazendo um caos na sociedade e alicerçando, dando uma grande base para a vida política, para os políticos, né? Então, ele vem com conhecimento diferente, baseado no homem, ele se opõe aos pré-socráticos que buscavam a origem das coisas e nunca não chegaram à conclusão. Então volta-se para o homem. O homem é importante. E no homem, o conhecer a si mesmo era o que mais valorizaria a filosofia de Sócrates, baseada num conhecimento universalmente válido e não relativo, sobretudo no conhecimento moral e prático, voltado para que o homem pudesse agir retamente. É a ideia de virtude, da excelência, da busca da excelência pela racionalidade. Portanto, a ética socrática é racionalista e voltada para a concepção de bem. A finalidade da vida é buscar a felicidade da alma, da valorização da virtude, do conhecimento. E como se você vai buscar a virtude, vai buscar a excelência pelo conhecimento, a virtude, então, pode ser ensinada. Mesmo que você nasça num meio difícil, com normas, regras morais diferentes da sociedade em que vive, você pode ser educado nos bons valores. E aí temos então uma rápida colocação agora da vida de Platão, vida e obra. Ele nasce lá em 427 e morre aos 81 anos. Uma longa vida para aquela época, né? O nome dele não era Platão, o nome dele era Aristóteles, mas devido à sua estrutura física, ele era grande, ombros largos, passou a ser chamado de Platão, devido às suas omoplatas, os ossos dos ombros, projetarem a estrutura dele. Aos 20 anos, conhece Sócrates e fica como discípulo de Sócrates durante 8 anos. E ele considerava Sócrates o homem mais sábio de todos. Com a morte de seu mestre, isso o abalou profundamente, ele começou a viajar pelas regiões do mundo conhecido. Há algumas dúvidas sobre alguns locais que ele esteve, mas muitos estudiosos afirmam que possivelmente ele esteve no Egito, em contato com a religião e a sabedoria de lá. Também há uma possibilidade dele ter ido até a Índia, pois alguns aspectos de sua obra falam isso. E ainda permaneceu longo tempo na Itália meridional e na Sicília, onde conviveu também com a escola pitagórica, onde acolheu importantes ideias pelo seu pensamento. Além disso, teve a influência do orfismo na Grécia, ou seja, os gregos acreditavam na imortalidade da alma e na reencarnação. Vejam aí que por onde Platão passou, ele só teve reforçado essas suas ideias, as ideias sobre imortalidade da alma e sobre reencarnação. Os pitagóricos pensavam assim, na Índia pensavam assim, no Egito falava-se em imortalidade da alma. Depois, ele tentou aplicar suas ideias na corte do rei Dionísio, em Siracusa, mas não deu certo. Ele tentou mais de uma vez lá, foi preso, foi até colocado como escravo e, por muita sorte,
conseguiu se libertar de lá. Quando chega no ano de 387, lá em Atenas, ele funda uma escola filosófica onde passou a ensinar junto com outras pessoas. Essa escola ficou conhecida por Academia, ou Academia de Atenas, mais ainda Academia. Foi a primeira faculdade do mundo ocidental, na expressão que usamos hoje. Por isso que hoje o ensino superior, as faculdades, não apenas no Brasil, elas também têm um outro nome que é academia, tá? E ele viveu a vida inteira como filósofo e morreu em plena atividade. Após a morte de seu mestre Sócrates, pela forma como ele ocorreu, por ideias demagógicas, argumentos sofísticos, ele e também depois o Sócrates, ele e seu discípulo, mais tarde Aristóteles, se tornarão inimigos da democracia na maneira que ela se apresentava em Atenas. Eles não eram contrários à democracia, mas como a democracia se apresentava em Atenas, como nós veremos. Então, porque ele vai construir, então, uma filosofia, um pensamento filosófico, onde a ética e a política vivem juntas. A cidade, a polis, é o terreno da moral e da ética. Não adianta você ser ético sozinho. Nós vivemos em sociedade e um precisa do outro. A necessidade da sociedade, da cidade, da polis, o Estado, o país, terem uma concepção ética para a boa vida moral de seus cidadãos. Então, ele começa a colocar isso a partir de 399 a.C., vejam só, 400 anos antes de Cristo, há 2.400 anos atrás, a colocar isso no papel e vai escrever cerca de 34 obras em forma de diálogos e quase todas estão preservadas até hoje. A primeira delas é a Apologia de Sócrates, onde ele narra o julgamento de seu mestre, e a última é as leis. Então, ele queria ser escritor, mas quando conheceu Sócrates passou a se interessar pela filosofia, porém ele tinha uma habilidade incrível de escrever e essa sua brilhante forma de escrever está configurada nas suas obras. Nos primeiros livros, Sócrates será uma figura dominante, tornando-se até difícil saber o que é a ideia de Sócrates e o que é de Platão, porque ele quis homenagear seu mestre. Mas os estudiosos conseguem distinguir, depois de muito tempo de estudo, o que é de um, o que é de outro. Ele escreve então em forma de diálogos para apresentar suas ideias, e essa forma ela continuará a ser utilizada pelos gregos após Platão e até pelos romanos. E ainda hoje tem muita gente que escreve dessa forma, né? E pelos europeus posteriormente também. Então, esses diálogos são em forma de disputa dialética, né? Um método muito interessante, que tem a vantagem de apresentar o tema de uma maneira mais atraente, e no diálogo tem os prós e os contras de cada ideia. Ele cria personagens que atacam a ideia e depois ele procura defender a ideia de uma maneira racional, argumentativa, apresentando os diferentes aspectos do mesmo problema. E além de oferecer a vantagem de que o autor nem sempre é obrigado a chegar a uma conclusão, assumir uma posição definitiva. Apesar disso indicar alguma indecisão de quem escreve, no caso de Platão, ele, quando fazia isso, era porque ele tinha uma visão mais profunda e sabia que o pensar humano está sempre dividido, está sempre em mudança. E sua obra, portanto, faz parte das obras eternas da literatura mundial.
além de influenciar o pensamento ocidental até hoje, em 386 depois de Cristo, vejam só, 1700, 800 anos depois, Santo Agostinho vai se basear nas ideias de Platão para construir a doutrina católica. Continuando, então, aqui temos, a título de cultura geral, o local hoje onde foi a Academia de Platão, que foi inaugurada por Platão em 387 a.C. e no ano de 540 depois de Cristo foi destruída por ordem do imperador Justiniano, ou seja, cerca de 940 anos depois, porque Justiniano ele oficializou o cristianismo como religião oficial, né? E combateu tudo que era ligado aos cultos pagãos. Então, a Academia de Platão durou aí quase 1000 anos, né, em funcionamento. Uma curiosidade para todos nós. Então, agora vamos abordar a teoria do mundo das ideias no pensamento de Platão, para podermos entender a sua ética. Então, vejam, para entendermos o pensamento principal de qualquer filósofo, temos de visualizar uma árvore onde o tronco é a ideia principal e as raízes, as bases que ele constrói os argumentos para provar suas ideias, e os frutos, o que ele pretende provar. Então, vemos aí as raízes da árvore, a maêutica socrática, a mito da caverna, a teoria das almas, teoria política, que vocês só verão no terceiro ano, o mito de mito ou teoria da reminiscência, e lá em cima, onde Platão quer chegar, que é na ideia do sumo bem, o supremo bem, o bem maior que nós podemos almejar, buscar. A maêutica socrática e a teoria das ideias, vocês viram este ano no período de nivelamento e as aulas estão no AVA. Mas vamos relembrar aqui muito rapidamente, então, essa ideia para podermos chegar na ética. Então, para compreender a ética platônica, é necessário relembrar essa teoria do conhecimento e entendermos como Platão organiza o mundo real. Platão acredita que a verdade não é algo que você encontra no mundo físico, o mundo sensível, como ele chama, porque nele tudo está em permanente mudança. É a influência do filósofo grego Heráclito, né, que diz que nós não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez a água não é a mesma. Então, o que está sujeito à mudança para Platão não é perfeito. E onde está a verdade, então? Ele diz que está em outro lugar, em outro mundo, o mundo inteligível, o mundo das ideias, onde existe sim a perfeição, porque nada lá está sujeito à mudança. O mundo sensível, portanto, é uma cópia imperfeita das coisas que existem no mundo das ideias e por isso estão sujeitas à mudança. Como nós vemos aí nessa figura dos cavalos, o cavalo lá que está em destaque no alto é o cavalo existente no mundo das ideias. E os cavalos existentes aqui no mundo físico são cópias imperfeitas deste cavalo e estando sujeitas à mudança. E o homem como fica nesta situação? O homem, na visão de Platão, é um ser imortal que possui um corpo e uma alma. E a alma, obviamente, é que é imortal. E o homem veio do mundo das ideias, aqui está reencarnado. Mas ele se esquece do mundo das ideias quando está aqui na outra vida. Porque o homem, para ele, nada, vejam só, para Platão, nós não aprendemos nada aqui. Apenas nos recordamos do que sabíamos. É a sua teoria da reminiscência. Essa teoria, essa ideia de Platão, de que a gente nada aprende aqui, só nos relembramos, ela será ferozmente combatida pelo seu discípulo e principal opositor, Aristóteles, como veremos. Mas então, como que o homem se recorda das coisas eternas que ele viu no mundo das ideias? Então, vem
como nós já vimos aí no nivelamento, a teoria da maêutica socrática, a teoria não, o método maêutico, né? Método socrático de interrogação para se atingir a verdade, que a pessoa já possui, mas esquece por ter reencarnado. E é reforçado ainda esse esquecimento pelas ilusões da realidade que os sentidos nos provocam, como está transcrito ali no mito da caverna de Platão, que tudo aquilo que nós vimos aqui são sombras da realidade, né? E aquele prisioneiro que se liberta das sombras é o filósofo. É ele, o filósofo, que competirá acordar o homem desse seu esquecimento pelo método da maêutica. Então, voltando aqui, como dizia, agora entramos na visão dualista de mundo e sua influência na ética de Platão. Então, Sócrates para Platão foi quem iniciou tudo, é considerado inclusive o pai da moral, mas Platão vai desenvolver o racionalismo ético iniciado por Sócrates, aprofundando a diferença, principalmente entre corpo e alma, para podermos entender a sua visão de mundo sensível, de mundo das ideias, essa diferença e a realidade existencial, porque nós existimos então. Então ele vai sustentar em sua tese a existência de um saber que é o verdadeiro, é universalmente válido, que é a consequência do conhecimento da essência humana. E a essência humana é a alma imortal, né? A partir da qual se pode se conceber o conhecimento de uma moral universal. E o que é no ser humano ou na própria alma que o diferencia dos demais seres? A razão. O ser humano é essencialmente razão. É na razão, portanto, que devem ser fundamentadas as normas e costumes morais. Por isso, disse que a ética platônica é racionalista. O indivíduo, quando age conforme a razão, age corretamente, porque o corpo, por ser a sede dos desejos e paixões, muitas vezes desvia o indivíduo de seu caminho para o bem. Defendia assim a necessidade de uma depuração do indivíduo, quer dizer, um aperfeiçoamento moral constante pela aquisição do conhecimento, né? Para alcançar e compreender a verdadeira ideia do bem, pelo uso da razão. E essa ideia do bem vai distingui-lo desses valores mutáveis, né? A razão também, ela é conforme os povos e os tempos, mas o indivíduo que para Platão buscar aproximar-se da ideia do bem, ele vai superar essas situações provisórias das sociedades. Então, para entender o que é o ser, Platão vai dividir a alma em três partes, né? E seus devidos temperamentos. Então ele vai dizer, vejam aí as duas figuras ao mesmo tempo, que a alma humana ela se divide em três partes. Não são três almas, são três partes. A concupiscível ou apetitiva, responsável pelos desejos do corpo, paixões, cobiça, e está localizada ali no ventre, né? A irascível, responsável pelas habilidades de defesa, está localizada no peito, também é responsável pelas emoções. Irascível é ligada à ira, à irritação. E a racional, considerada superior às outras partes, é responsável pelo controle dessas outras partes. E está localizada na cabeça e é responsável pelo pensamento, pela razão. Então, agora vemos aqui os temperamentos equivalentes àquelas partes da alma, segundo Platão. Então, na parte apetitiva ou concupiscível, predominam os desejos, as paixões,
A pessoa pensa, se emociona, mas sua vida é controlada pelos desejos. Quando precisa decidir alguma coisa, é a impulsividade do desejo que prevalece. O desejo é mais forte que a razão. No caráter irascível, predomina as emoções. A pessoa também deseja, pensa mas suas decisões são tomadas com base na emoção. A emoção é mais forte que o desejo e mais forte que a razão. E, finalmente, o caráter racional, onde predomina a razão. O caráter racional, no entanto, apesar do que se possa pensar, ele não torna a pessoa fria e insensível. Ele deseja, se emociona, mas suas decisões são sempre tomadas de uma maneira racional, muito bem pensada e avaliada. Então, essas três partes da alma têm, segundo Platão, uma relação direta com o comportamento, como a forma de agir das pessoas. Em cada pessoa, uma dessas formas prevalece sobre as outras. Por isso, conforme ele afirmou, cada um tem um temperamento. Veja aí a origem da palavra temperamento. É a forma como as três almas se temperam, se misturam, e cada uma dessas partes, com seu temperamento, vai predominar sobre as outras. Então aí está um quadro comparando as duas e vocês vejam depois, que é a síntese do que eu falei. E aí vem um conceito importante, um conceito grego, né, que também vai perpassar pelos filósofos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, eudaimonia. É um conceito grego que prega a felicidade como a finalidade da vida humana. A religião não tinha livro sagrado, não era tão predominante assim no agir das pessoas como o catolicismo, o cristianismo passou a ser séculos mais tarde, né? As religiões gregas, a religião grega, ela valorizava o prazer também, e muito mais até, conforme os deuses. Então, para Platão, o uso da razão vai levar o indivíduo a ações moderadas e até a busca da justiça, né? Que é um outro conceito que nós não vimos na aula de hoje. Principalmente por parte de quem governava e participava da vida pública, porque para Platão, a vida na polis, a vida na cidade, tinha que ser também ética. O político, o rei, o governante, tinha que ser um exemplo de virtudes. Algo bem diferente do que temos, não só hoje, mas como sempre foi. Então, esses eram aspectos, de algum modo, levariam as pessoas à felicidade. Esse é um conceito importante, eudaimonia. Então, quando nós falamos temperamentos e aquele item da primeira aula nossa lá, julgamento moral, então o importante para Platão é o predomínio do caráter racional. Nós estamos falando de 2.400 anos atrás. Hoje sabemos que o homem é razão, mas não é só razão, ele também é emoção, ele sente, tem que controlar, mas a ideia de Platão não está errada, porque nós temos que usufruir o prazer, as emoções, mas quem vai controlar a alma? Quem vai controlar o nosso pensamento? Não se nega os desejos, as emoções, mas temos que, conforme diz a eudaimonia, dosá-los, organizá-los de acordo com o modo de pensar. Então, por isso ele diz que nem todos são assim. Por isso que é necessário a educação para se atingir a virtude, né? Então, e cabe ao filósofo despertar os indivíduos para alcançar esse autocontrole pela razão. Aqui nós terminamos uma aula até mais longa, cheia de ideias, né? Com uma passagem do filme Matrix. Há um livro chamado A Filosofia em Matrix, que o primeiro filme Matrix é pura filosofia, é uma transcrição do pensamento grego, né? Então, sobre essa diferença que existe de temperamento e modo de pensar das pessoas, né? No filme,
o personagem diz para Neo, né? Você deve entender que a maior parte dessas pessoas não está pronta para acordar. E muitos são tão inertes, vejam só o mito da caverna, isso aí é mito da caverna, tão dependentes do sistema que vão lutar para protegê-lo porque acreditam que o sistema que estão vivendo, a realidade que estão vivendo é a verdade. Diante essas informações, o filme nos dá duas alternativas que nós devemos refletir. Ele apresenta duas pílulas. Na pílula vermelha, você absorve esse conhecimento sobre a finalidade da vida, que você vive numa matrix, que você vive num mundo sensível, um mundo ilusório, e desperta para buscar a verdade. Então, se você tomar a pílula vermelha, a sua vida muda e você irá perceber que é apenas o começo. Se você não quiser despertar, você toma a pílula azul, volta para casa e continua a ser como sempre foi. Está tudo acabado. É bem verdade que é uma decisão que requer vontade e disposição para a mudança. Essa então é a nossa aula de hoje, o nosso encontro, e ficamos por aqui até a próxima vez. Bons